Pessoal, vamos lá para mais uma aula. Nessa aula aqui, essa vai ser um pouquinho mais longa, tá? Mas vai valer a pena. Eu quero mostrar para vocês o poder dos juros compostos. O quão poderosos são esses juros sobre os nossos investimentos. Então, o que são, né? Os juros compostos são juros calculados sobre juros. Então, você coloca o seu dinheiro rende, soma-se ao que você investiu o rendimento. Quando ele render de novo, ele não vai render em cima do valor original que você depositou. Ele vai render sobre um novo valor que já é maior do que o original. Vou mostrar isso para vocês aqui. Então, isso cria uma bola de neve que faz seu dinheiro se acumular exponencialmente. O gráfico é uma curva que vai subindo o tempo todo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês desse poder quase mágico dos juros compostos. Então, a primeira situação é essa daqui. A gente faz uma aplicação inicial de R$10.000 a 6% ao ano, tá? R$10.000 e a taxa de 6% ao ano são dois valores aí razoáveis, que a gente ainda consegue encontrar no mercado. Então, o que a gente vai ter? Ao final do primeiro ano, você depositou 10.000, ele rendeu 6%, então um ano depois de você fazer essa aplicação, você tem R$10.600. Vou mostrar aqui como é que se calcula isso. Então, voltei aqui para calcular para vocês, olha. R$10.000, então 10.000, o valor que foi aportado inicialmente, vezes os 6% ao ano, 0,06. Então você tem aqui, ó, R$600. Isso aqui é o quanto que rendeu em um ano. Ao todo você tem, é só somar os 10.000, você tem R$10.600, o valor que está aqui. Agora vai se passar mais um ano, ou seja, 2 anos depois. Vai render novamente 6%, mas não vai ser mais 6% em cima de 10.000. Vai ser 6% em cima de 10.600. Então vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar isso daí. Agora eu vou pegar esse 10.600, vou multiplicar por 0,06, os 6% ao ano, dá isso aí, ó, 636. Mais o que a gente tinha, que não eram os 10.000, eram 10.600. Então agora a gente tem R$11.236, é o que está aqui. Portanto, pessoal, agora vocês vão entender que esses 6%, né, de 2 para 3 anos, esses 6% vão render sobre 11.236. Então, sobre isso daqui, a gente vai ter o rendimento de 6% e vai dar 11.910,16 ao final do terceiro ano. E assim sucessivamente. Então, olha só, ao final de 10 anos, quanto é que você vai ter? 17.907,49. Esse valor aqui, ele partiu apenas desses 10.000, então dá quase R$8.000 de juros, né, durante esse período. 20 anos depois você vai ter um pouco mais de 32.000 e 30 anos depois você vai ter 57.000. Isso é juros sobre juros. Aí repara, olha só que interessante, aqui entre 10 e 20 anos, mais ou menos, se a gente fizer as contas, né, mais ou menos em 12 anos, o dinheiro que você recebe só de juros ultrapassa o seu valor inicial de R$10.000, ou seja, aqueles R$10.000 que você colocou, você vai ter um rendimento maior do que ele. Por exemplo, aqui, ó, 20 anos depois, bom, se você aportou 10.000, aqui você tem um pouco mais de R$22.000, né? Só de juros você já tem mais do que você aportou naquela data anterior lá. Então isso aqui, pessoal, é o que acontece quando você faz um aporte único. Uma vez só, colocou R$10.000 lá para render e deixou. No final desse período você vai ter esse valor aqui, né, considerando uma taxa de 6% ao ano. Agora, o que acontece numa segunda situação? Em que você coloca os seus 10.000 lá para render a essa taxa de 6% ao ano, só que você faz depósitos mensais de R$300. Tá? Então o que você vai ter? Você vai ter juros sobre juros, mais esses R$300 aqui todos os meses. Olha o que acontece. Um ano depois, você vai ter R$14.000, R$297,90. Ou seja, só de juros você vai ter R$697,90. Mas o que está acontecendo aqui? Você colocou os 10.000, mas não ficou parado. Ao longo do ano, você também depositou R$300. Então você vai ter, no final do primeiro ano, esse montante aqui. No final do segundo ano, você vai ter R$18.853,64. Se for comparar com o anterior, marque aqui, ó. No segundo ano, 2 anos depois, você tem 18.000, quase 19.000.
Nesse caso aqui, ó, você tem apenas 11. Olha só a diferença, tá? Aqui só os 10 mil rendendo sozinho e aqui você tem os 10 mil rendendo mais os aportes mensais de R$300. Ao final de 3 anos, você tem 23.682. No caso anterior, você teria apenas 11.910. Então, viu que diferença que dá? No final de 10 anos, você tem 66 mil, tem quase 67 mil. E aqui, se a gente fizer os cálculos, aqui ó, em torno de mais ou menos 20 anos, o dinheiro que você vai ter só de rendimento, esses 86 mil aqui, já vão ser maior do que o dinheiro que você aportou. Ou seja, esses 10 mil reais mais esses 300 reais todos os meses aqui. Então, repare que quando você faz um aporte inicial e junto com esse aporte inicial, você faz outros aportes mensais, os ganhos que você tem são muito maiores. No final de 30 anos, você teria aqui ó, quase 350 mil reais investidos. Aqui, no caso anterior, você teria 57 mil. Então, você tem o que? Vão quase 300 mil reais a mais, né? Então, isso é o que acontece quando você faz investimentos recebendo juros compostos em cima deles. E quanto maior, né, a conclusão que a gente vai tirar aqui, quanto maior o aporte inicial ou quanto maior aquilo que você está fazendo de aportes mensais, maiores serão os seus ganhos. Tá? Tem agora um fator muito importante que eu também quero falar com vocês, talvez seja o mais importante de... Então pessoal, o que agora eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse gráfico aqui, ele corresponde àquela primeira situação. Essa aqui, em que são investidos 10 mil reais, a taxa de 6% ao ano e geram esses números aqui. Daí a gente vai ter esse gráfico. Olha só, essa linha vermelha aqui representa aqueles 10 mil reais investidos, tá? Ela é horizontal aqui, porque esse valor não muda. Foi colocado apenas os 10 mil reais lá, é o dinheiro investido. Essa parte vermelha aqui é o dinheiro investido e ele não mudou. Você colocou 10 mil reais lá e deixou quieto. Essa linha laranja aqui representa o total de juros. Representa o total de juros em cima dos 10 mil. E essa linha azul representa a soma do dinheiro acumulado, o total de juros mais o dinheiro investido. Então aqui a gente observa que mais ou menos aqui, ó, isso aqui dá em torno de aproximadamente 12 anos. A gente encontra que o dinheiro rendido, né, os juros, eles encontram o valor investido. Então, a partir daqui, ó, daqui para frente, em torno de 150 anos, 150 meses, né, no caso, mais ou menos, o que você tem de juros é maior do que o dinheiro que você investiu. Agora, comparando com o outro, que é esse outro gráfico aqui, olha só que a gente tem, essa linha vermelha é o dinheiro investido, essa linha vermelha é o dinheiro investido, ela está inclinada aqui porque foi feito um aporte de 10 mil reais e depois mais 300 reais todos os meses. E a gente observa aqui que em torno de 235, talvez 235 meses, né, em torno de mais ou menos 20 anos, a gente tem que o total ganho em juros supera o valor do dinheiro investido. Então aqui, o tempo é o fator mais importante. A partir de determinado período, o que você ganha de juros é muito maior do que a sua capacidade de aportar, de fazer investimentos. Então o que isso significa? Que você não deve perder tempo. Mesmo que você tenha valores mais baixos, você deve começar a investir o quanto antes, pois o tempo é fator imprescindível, é o fator mais importante que você deve considerar. Quanto mais rápido você começar a investir, mais rapidamente os juros que você vai receber vão superar a sua capacidade de investimento. Tá bom, pessoal? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas ele é de extrema importância para você entender o quão significantes são os juros compostos nos investimentos que a gente faz. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.